Parte 2. Princípios e exemplos de sistemas agroflorestais segundo Ernest Gold. Os seguintes princípios e exemplos descritos foram apresentados pelo Sr. Ernest Gold durante suas visitas às regiões de Alto Beni, Yucumo e Rurrenabaque e foram discutidos durante seminários e visitas de campo. Muitos sistemas agroflorestais praticados por diferentes povos indígenas do trópico úmido, assim como o sistema desenvolvido e praticado pelo Sr. Ernesto Gold, utilizam esses princípios e tiram proveito da dinâmica natural de sucessão de espécies. Os princípios da sucessão natural. A vida é um processo dinâmico, é um fluxo. Em uma área desmatada, inicialmente predominam após o nosso abandono espécies como o ambaibo, a Cecropia spp, e a balsa, a Oxoma pyramidale. Ao longo dos anos, outras espécies passam a predominar até que, sem intervenção humana, uma floresta primária seja estabelecida novamente. Ao tentarmos forçar a natureza a permanecer no mesmo estado por um longo período, como é o caso da nossa agricultura de monoculturas, os processos naturais de sucessão não podem progredir, e a natureza reage por meio das chamadas doenças, pragas e ervas daninhas. No entanto, todos eles são simplesmente indicadores que refletem que nossa agricultura não é adequada. Quando insistimos em manter apenas uma cultura no mesmo local, surgem essas doenças, pragas e ervas daninhas, e pioramos a situação ao combatê-las com agroquímicos tóxicos. Em vez de participarmos da dinâmica natural, que sempre busca desenvolver sistemas complexos resultando em mais vida e solos mais férteis, lutamos contra ela por não compreendermos a própria natureza, aplicando inseticidas, herbicidas e fungicidas. Compreendendo e aplicando esses princípios, aproveitamos a sucessão natural para alcançar uma produção agroflorestal abundante sem a necessidade de fertilizantes químicos, e sem a necessidade de combater doenças e pragas. A dinâmica da sucessão natural. O desenvolvimento de uma planta pode ser expresso por meio de uma curva de crescimento e maturação. Na natureza, no entanto, não cresce apenas uma espécie, mas muitíssimas espécies crescem de forma conjunta. Ao analisar os processos da sucessão natural, podemos observar e diferenciar diferentes etapas ou ciclos de desenvolvimento. Ao plantar, por exemplo, milho junto com mamão e cacau, o milho cresce rapidamente no início. Sua curva de crescimento sobe. Junto com o milho, crescem o mamão e o cacau, que são influenciados positivamente pela dinâmica do milho. Quando o milho atinge o ponto de florescência, reduz o crescimento e diminui a dinâmica. Ao amadurecer, a planta começa a murchar, encerrando seu ciclo. Esse processo de maturação e reabsorção, porque sua matéria orgânica se reintegra ao sistema, afeta o desenvolvimento do cacau e do mamão até que esteja concluído. Em seguida, o mamão continua seu desenvolvimento, ganhando impulso novamente até amadurecer. O momento da depressão no desenvolvimento, quando uma espécie amadurece, podemos superar quando colhemos ou podamos no momento certo. No caso do milho, quando está em choclo, seria necessário quebrar sua flor masculina e a espiga, respectivamente. Com essa atividade, a influência depressiva seria neutralizada e o desenvolvimento das outras espécies continuaria com a mesma dinâmica como antes. Quando o mamão encerra sua vida após alguns anos, cortamos da mesma maneira, para que o cacau, junto com as outras espécies que o acompanham, continue seu desenvolvimento com vigor. Para aproveitar adequadamente essa dinâmica de processos sucessivos, devemos combinar espécies que se complementam no tempo e no estrato que ocupam, procurando imitar da melhor forma possível a dinâmica e estruturação de uma floresta. Antes que uma espécie entre no processo de maturação ou quando conclui seu ciclo de vida, que no caso do milho dura aproximadamente de 4 a 5 meses e no caso do mamão, de 36 a 48 meses, devemos cortá-la ou, no caso de espécies arbóreas ou arbustivas, podá-las para rejuvenescê-las. Assim, aproveitamos novamente sua dinâmica para todas as espécies ao seu redor. Processos sucessionais. A dinâmica da sucessão natural de espécies é o veículo pelo qual a vida se move no espaço e no tempo. A estratégia do planeta Terra é complementar à do Sol. Ele converte, por meio da vida vegetal e animal, a energia radial do Sol em compostos orgânicos complexos. Cada ser vivo tem sua função específica, contribuindo diretamente para esses processos, principalmente por meio da fotossíntese ou quimiossíntese realizada por plantas, bactérias e algas verdes, ou indiretamente, desempenhando funções de transformação, intermediação, transporte, otimização e aceleração dos processos sucessivos. O excedente de energia solar transformada em compostos orgânicos está sendo depositado em pântanos, formando carbono ao longo do tempo, e no fundo dos mares tropicais, formando petróleo e gás. E Gold mostra que a vida em cada local se organiza em sistemas.
A vida de cada lugar se complexifica e transforma em sistemas cada vez mais complexos, e, portanto, esses sistemas não são algo estático, mas muito dinâmico. O primeiro passo é dado pelos colonizadores que se encontram em terrenos completamente destruídos, ravinas, desfiladeiros e locais superexplorados. Em rochas nuas, por exemplo, diferentes bactérias podem colonizar primeiro, criando condições para o desenvolvimento de alguns musgos e líquens. Quando eles, por sua vez, criaram condições suficientes para permitir o desenvolvimento de espécies mais exigentes, entram as chamadas plantas pioneiras do próximo sistema, que é o sistema de lignina. O sistema de lignina é caracterizado por espécies de plantas com uma relação carbono-nitrogênio muito ampla. O componente de lignina na composição da matéria orgânica é elevado e, portanto, a decomposição da matéria orgânica, como folhas e partes lenhosas, é lenta. As árvores que aparecem no sistema de lignina não têm frutos comestíveis para o homem ou animais de grande porte. É o lugar de insetos nocivos para nós e de animais pequenos como ratos, serpentes venenosas e pássaros pequenos. Quando as condições de vida são melhoradas pela dinâmica da própria vida, a processos sucessivos, começam a surgir outras espécies que formam sistemas intermediários. Em solos formados por rochas graníticas novas ou basalto, a vida tem mais facilidade para atingir esse estado. No sistema intermediário, já existem melhores condições de vida para espécies, dadas pela sua composição carbono e nitrogênio mais estreita, com frutas e sementes melhores e animais de porte médio. No auge da complexificação, a vida passa, geralmente com mais facilidade em florestas ciliares, florestas aluviais, em depressões e bacias hidrográficas, para sistemas luxuosos. É o lugar e constitui o habitat para animais de grande porte onde a vegetação é caracterizada por sua estreita relação de CN. O sistema luxuoso foi denominado assim por Ilgot, em função do ser humano. As espécies do sistema luxuoso são caracterizadas por terem frutas grandes com bastante conteúdo de carboidratos, gorduras e proteínas, proporcionando habitat para animais de grande porte. O ser humano, como animal grande, precisa das condições do sistema luxuoso para poder existir. Os processos de transformação no sistema luxuoso são muito intensivos, e o fluxo de carbono é muito alto a maior atividade de micro-organismos. Dentro de cada sistema descrito, existe uma sequência na dominação de diferentes consórcios de espécies. Os consórcios de espécies que caracterizam as diferentes etapas são pioneiros, secundários, transicionais e primários. O grau de desenvolvimento de cada sistema pode ser caracterizado pela etapa e suas respectivas espécies que predominam dentro da sucessão natural. Assim, cada sistema possui seus próprios consórcios de pioneiros, secundários, intermediários e primários característicos, que também variam de acordo com as características ecológicas do local. Os princípios da sucessão, no entanto, são os mesmos em qualquer ecossistema. O entendimento dos princípios da sucessão e o conhecimento de suas respectivas espécies que os caracterizam em cada etapa e em cada ecossistema são a chave para o manejo bem-sucedido de sistemas agroflorestais dinâmicos e estratificados. 1. Pioneiros. Após a eliminação da camada vegetal primária, quando uma árvore emergente cai, deixando uma clareira muito grande, após desmatamentos e queimadas, muitas plantas pioneiras aparecem, juntamente com todas as espécies das sucessões subsequentes. A maioria de nossas culturas de ciclo curto pertence ao grupo de pioneiros do sistema de luxo, tais como milho, arroz, batata doce, soja, feijão, abóbora, tomate e melancia. 2. Secundários. Juntamente com os pioneiros, também surgem os secundários, que os dominam após 1 ou 2 anos. Dentro dos secundários, existem espécies com diferentes ciclos de vida, que variam de 3, 5, 10, 15, 20, 30 a 50 anos aproximadamente. Os mais conhecidos em nosso meio são mandioca, milho, abacaxi, cana-de-açúcar, mamão, açafrão, banana, maracujá, amoreira, hibisco, chuchu, cardamomo, palo-barbecho, balsa, pacai, guazumo, toco, chima e outros mais. 3. Transicionais. Espécies que fazem parte da floresta transicional incluem, por exemplo, açaí, motacu, laranja e outras espécies de citros, papaya do monte, ceibo, pão de árvore, graviola, lima-limão, tangerina crioula e abacate. 4. Primários. Os primários são compostos por espécies que formam a floresta primária e que dominam as transicionais, formando posteriormente também o estrato superior e as árvores emergentes da floresta. Os primários nascem também junto com os pioneiros, os secundários e os transicionais, e precisam ser criados e conduzidos por eles.
Exemplos de espécies da floresta primária e de cultivos do sistema de luxo em nossa região: cacau, cupuaçu, axaxairu, café, caiú, mara, flor de maio, solimã, ficus, goma, castanha, ajoajo, majo e outros. Para alcançar a formação da floresta primária dentro da sucessão, é necessário passar por cada etapa prevista na sucessão natural. Não é possível pular uma das etapas sucessivas. Para obter sucesso na implantação e produtividade de sistemas agroflorestais, é necessário plantar as espécies de cada estágio que compõem um sistema em um determinado momento. Consequências ao não respeitar a sucessão natural. A forma de explorar a terra em nosso meio é derrubar a floresta primária para criar condições para nossos pioneiros. Quando não é mais possível cultivar esses pioneiros, a terra é deixada em descanso ou em pousio, o que significa que as espécies da floresta secundária crescem. A floresta secundária é desmatada e queimada após 5 a 7 anos, e novamente são cultivadas espécies que pertencem aos consórcios dos pioneiros. De acordo com as condições do solo e clima, essa atividade tem como consequência a degradação do sistema de luxo para o sistema intermediário ou, ainda pior, para o sistema de lignina. Ao retroceder para o sistema intermediário ou de lignina, não é mais viável cultivar nossas espécies, que são principalmente pioneiras do sistema de luxo. Por um tempo, em muitos casos, insiste-se em continuar cultivando, aplicando adubos químicos e pesticidas, até que o ecossistema esteja tão degradado que não produza mais colheitas. Nessas situações, muitos agricultores plantam pioneiros do sistema intermediário, como gramíneas a pastos, que são eventualmente substituídos por pioneiros do sistema de lignina, como o sujo a Imperata spp. Chegando a esse ponto, nem mesmo a pecuária é mais viável. Como consequência da degradação dos solos e ecossistemas completos, surgem os chamados desastres naturais, como secas, inundações e furacões. Manejo do sistema para aproveitar a dinâmica da sucessão natural. Conhecendo a função de cada espécie e o lugar, o nicho que ela ocupa nos processos da sucessão natural, é possível fazer e replicar o que a própria natureza faz mesmo na ausência do homem. Para aproveitar a dinâmica da sucessão natural, é necessário conhecer e considerar os aspectos detalhados a seguir. Plantações densas em plantar policulturas com espaçamento de cada espécie usado como se fosse cultivado em monocultivo, no caso de pioneiros e secundários de ciclo de vida curta, e 5, 10 ou 20 vezes mais denso no caso de espécies arbóreas e arbustivas. Incluir desde o início as espécies de todos os consórcios que formam um sistema, que são os pioneiros, secundários, transicionais e primários. Plantar a maior diversidade possível de espécies para aproveitar todos os nichos que o ecossistema do local oferece. Antecipar e considerar a sucessão dos diferentes consórcios, dos pioneiros aos primários, de um sistema ao longo do tempo, assim como a estratificação das espécies de cada consórcio. Dessa forma, não há competição entre as espécies, mas sim uma dinamização entre elas, uma espécie complementa a outra, e as espécies dos consórcios anteriores criam os que seguem. Ocupar todos os nichos em todos os espaços, todos os nichos que não ocupamos com nossas plantas cultivadas, a natureza ocupa. Essas espécies ajudam a otimizar as condições de vida do local. Sob condições naturais, normalmente não existem lugares onde o solo está descoberto. Quando há um desequilíbrio, muitas vezes são justamente as xigis, as gramíneas e outras ervas, que ocupam esses espaços. Intervimos realizando desbastes para controlar essas ervas daninhas. No entanto, não resolvemos a causa do problema arrancando as ervas daninhas e, portanto, também não melhoramos as condições de vida no local da intervenção, pelo contrário, o solo fica mais pobre. Se ocuparmos todos os nichos com cada uma das espécies adequadas, então a natureza não precisará mais ajudar por meio das gramíneas e outras ervas daninhas, e a intervenção de tais limpezas ou desbastes será desnecessária. Quando ervas daninhas aparecem em nossas culturas, significa que não aproveitamos bem o espaço, que não ocupamos todos os nichos que o sistema oferece. Aqui está a tradução para o português do Brasil e a organização da quebra de linha do texto. Através de podas de árvores e desbastes seletivos de todas as plantas maduras, é possível reciclar uma grande quantidade de matéria orgânica e reincorporá-la ao sistema. Uma planta de solimão ou chol ou ura crepitans, que recebeu um tratamento especial. Estratificação, consórcios adequados e sincronização do sistema por meio de poda. Ao estabelecer um agroecossistema, como no nosso caso com o cacau como cultura principal, é importante tentar sincronizar todas as espécies usadas no sistema com o ritmo de crescimento e desenvolvimento do cacau primeiro e, mais tarde, quando ele frutifica,
com o ritmo de floração e maturação do próprio cacau. O cacau, onde cresce naturalmente, ocupa o estrato baixo ou médio-baixo. Acima dele, encontram-se muitas árvores dos estratos médio, alto e emergentes que se destacam no bosque. Antes de o cacau entrar em floração, a maioria das árvores do estrato alto e emergentes perdem suas folhas. A maior entrada de luz induz, ou estimula, a floração no cacau. O brotamento dessas árvores posteriormente, da mesma forma, estimula o crescimento do cacau e todo o sistema adquire uma dinâmica muito forte. Em nossos agroecossistemas, tentaríamos então duplicar esse mesmo fenômeno, plantando árvores do estrato alto que perdem suas folhas na época seca do ano e aquelas que não o fazem, como o paca e a Ingá spp, são podadas fortemente cortando 80% de seus galhos, ou mantendo a estrutura da árvore, na época em que as árvores do estrato alto também perdem suas folhas. Dessa forma, estaríamos sincronizando o sistema para que o cacau tenha condições ótimas de produção e, ao mesmo tempo, aproveitaríamos e otimizaríamos essa espécie com sua fabulosa capacidade de produção de matéria orgânica e de rebrotamento após a poda. O mesmo vale também para os cítricos, café e outros cultivos dentro de nossos sistemas agroflorestais. Acelerar os processos da sucessão natural através de podas de rejuvenescimento e da eliminação de indivíduos que já cumpriram sua função. É imprescindível plantar desde o início todos os consórcios de um sistema, desde os pioneiros até os primários. Para manter o sistema bastante dinâmico, é importante intervir quando uma espécie está amadurecendo. Muitas vezes, em árvores, podemos perceber isso quando alguns insetos começam a comer as folhas, quando começam a secar as pontas, quando ramos ou plantas inteiras se enchem de parasitas como o jamilo ou quando aparecem doenças em alguma planta. Nesse caso, podemos cortar as partes afetadas ou eliminar toda a planta. Dinamizar o sistema através do rejuvenescimento por meio de podas. Como já foi explicado anteriormente, as podas têm uma função muito importante para sincronizar o sistema e acelerar o fluxo de circulação de matéria orgânica dentro do sistema. Por outro lado, as podas também provocam um novo lançamento de folhas bastante forte, e o folage posterior sai mais denso. O efeito é um estímulo para todas as plantas e seus arredores, assim como uma maior produção de matéria orgânica. Muitas vezes ouvimos o comentário de que o cítrico ou o cacau não crescem ao lado ou abaixo de um pacai, de um motacu ou de qualquer outra árvore. E isso é verdade quando o pacai, o motacu ou qualquer outra planta já está velho e sem dinâmica. Debaixo de uma sombra velha, os cultivos não se desenvolvem. No entanto, quando realizamos uma poda forte, então nosso cacau ou cítrico também começa a reagir, abaixo ou ao lado e abaixo de uma sombra nova pode se desenvolver bem. Manejo das fronteiras e bordas das parcelas vizinhas. A vegetação que faz limite com nossa parcela agroflorestal influencia consideravelmente sobre o sistema e vice-versa. Uma parcela agroflorestal, por exemplo, que faz limite com um pousio antigo, será influenciada de forma negativa. O pousio antigo influencia mais ou menos a uma distância que corresponde à sua altura sobre o sistema vizinho. Por outro lado, uma parcela agroflorestal dinâmica influencia também de forma positiva ao seu redor. As bordas das parcelas vizinhas que fazem limite com nossas parcelas agroflorestais deveriam ser podadas, entrando aproximadamente a uma distância igual à sua altura, a ver desenho seguinte. Pragas e doenças dentro do sistema. O homem, por não entender os processos naturais, interpreta os insetos que comem suas plantações como pragas. Da mesma forma, não compreendemos a função de uma doença e tentamos curá-la com insumos agrotóxicos. Como resultado, nos encontramos em uma luta constante contra a natureza, em vez de trabalhar com ela. Dentro de sistemas agroflorestais, as chamadas pragas podem nos ajudar a identificar lugares com problemas ou locais desequilibrados. Em vez de combatê-las, deveríamos primeiro tentar entender por que estão lá. Essas então pragas se tornam nossos professores. As pragas atacam, enfraquecem, eliminam e transformam as plantas que, no momento específico, não estão no local correto ou que já cumpriram sua função, otimizando assim os processos de vida dentro do sistema. O mesmo vale para as doenças, que são nada mais do que a expressão do sistema, que a associação de espécies é insuficiente, que há uma espécie adiantada dentro da sucessão, que uma espécie já cumpriu sua função ou que cometemos algum erro ao projetar o sistema. Não existem pragas na natureza. Ervas daninhas dentro do sistema. A natureza procura preencher os espaços que não foram ocupados por nós com espécies próprias, o que interpretamos como ervas daninhas. As espécies indesejadas em um momento específico, as ervas daninhas, ocupam nichos não ocupados por outras espécies em nosso sistema.
Em vez de combater essas espécies, aproveitamos para aumentar a vida, permitindo que elas enriqueçam o solo com matéria orgânica e cortando-as antes de entrarem em floração, enquanto não tivermos outra espécie melhor para substituí-las. A tentativa da natureza em nos ajudar através das plantas que nascem espontaneamente deve ser aproveitada, e não combatida ao realizar desbastes gerais. A fertilidade do solo. Um parâmetro fundamental para caracterizar a fertilidade do solo é a sua vitalidade biológica, ou seja, a quantidade de vida dentro dele e a transformação da matéria orgânica. Estreitamente relacionado com a fertilidade do solo e sua vida, está o fluxo de carbono dentro dele. O principal componente do esqueleto da matéria orgânica é o carbono, C. Todos os organismos do solo se alimentam de alguma forma de folhas caídas e madeira de árvores mortas. Quanto mais alimento para eles, maior a reprodução e, assim, maior a vida no solo. Muitos insetos e minhocas perfuram e estruturam o solo, facilitando a entrada de água, ar e raízes. As minhocas misturam a parte mineral com a parte orgânica do solo e deixam seus excrementos enriquecidos com vitaminas, hormônios, substâncias antibióticas, fermentos, enzimas e outros. Além disso, melhoram a estrutura e neutralizam o pH do solo, pois seus excrementos, tanto em solos ácidos quanto em solos alcalinos, têm um pH em torno de 7. Os micro-organismos que se alimentam de material lenhoso, actinomicetos, têm a capacidade de assimilar diretamente o nitrogênio do ar, tornando-o assim disponível para as plantas. Em seu metabolismo, são produzidas grandes quantidades de vitaminas, enzimas, fermentos e antibióticos que, por sua vez, são muito importantes para a saúde das plantas, para as bactérias e fungos responsáveis pela mobilização do fósforo. Eles também interagem em todo o sistema nutricional da flora e fauna. Certas espécies de fungos formam, juntamente com as raízes das árvores, uma rede densa a micorrizas, que atua, entre outras coisas, como um filtro de nutrientes que impede a perda por lixiviação ou lavagem. Para facilitar e acelerar a decomposição da matéria orgânica, a colocamos em contato com o solo. E mais. A vida no solo e a abundância de matéria orgânica ajudam a manter a umidade. Assim, as chamadas secas ou períodos secos, que costumam ser prolongados, não nos afetam tanto quanto quando nossos solos estão desprotegidos. Como projetar sistemas agroflorestais? Ao querer estabelecer um sistema agroflorestal, é importante considerar alguns aspectos antes. Nosso sucesso depende e cresce com nossa capacidade de duplicar e replicar em cada etapa os processos naturais do ecossistema original do local. Em nossas condições, Alto Beni é uma floresta úmida tropical. 1. Criar sistemas e não plantar apenas um cultivo. Quando conseguimos estabelecer um plantio com todos os possíveis elementos oferecidos pelo ecossistema local, a dinâmica desse sistema levará nossos cultivos e espécies para frente, também aqueles de interesse econômico prosperarão e produzirão. Tentar maximizar, ou seja, obter o máximo benefício de um único cultivo, esgota rapidamente a fertilidade do solo após altos rendimentos por um curto período, levando a doenças nas plantações e resultando em perdas. 2. Usar a dinâmica da sucessão natural como instrumento para a agricultura. Para fazer isso, é essencial conhecer as espécies que dominam nas diferentes etapas da sucessão. Observando as plantas que crescem em áreas de pousio de diferentes idades, podemos identificar quais são. No anexo, há uma lista de espécies que pode ajudar a identificar as plantas de acordo com o sistema a que pertencem, a sucessão em que dominam, o estrato que ocupam e a formação do terreno em que crescem. Essa lista, no entanto, precisa de correções com base nas observações individuais e deve ser complementada por outras espécies da nossa região. 3. Replicar na construção da sua agrofloresta a composição e estratificação da vegetação natural e original do local. Um princípio no trabalho do nosso futuro agroecossistema é a implantação em um espaçamento muito denso com espécies arbóreas. No entanto, isso só tem o resultado esperado quando combinamos espécies que ocupam diferentes estratos. 4. Biodiversidade, a fonte de riqueza. Quanto mais abrangente for o conjunto de espécies que utilizamos em nossos plantios, menos problemas enfrentaremos em relação a pragas, ervas daninhas e doenças nas culturas de interesse econômico. O agroecossistema se auto-mantém com muito mais facilidade quando é composto por várias espécies diferentes. Asterisco 5. Seleção de espécies adaptadas ao local, ao baixio, altitude, curixi, secarão, etc. Asterisco. Outro aspecto importante é escolher as espécies de acordo com sua adaptação a cada tipo de solo, a cada local e a cada microrregião onde estamos.
Dessa forma, não vamos plantar cacau e banana em cima de um morro esperando uma boa produção, já que cacau e banana são de locais aluviais, de baixios e bacias hidrográficas com bastante umidade e alto teor de matéria orgânica. Nota: não se deve copiar modelos agroflorestais de um lugar para outro. No entanto, é possível adotar os princípios usados na construção de sistemas agroflorestais em um local específico. Exemplos de sistemas agroflorestais. Os exemplos a seguir de sistemas agroflorestais têm o objetivo de ilustrar e facilitar a compreensão dos princípios que servem como guia para sua implementação. De forma alguma são receitas que podem ser aplicadas em qualquer lugar. A agricultura é uma arte, e o agricultor precisa ter uma capacidade elevada de observação, discernimento e habilidade em suas intervenções diárias. Deixe-se inspirar pelos exemplos abaixo e aplique os princípios com criatividade, cada um em seu contexto. Considerações sobre o cultivo de arroz. O arroz é um alimento básico na dieta dos agricultores da região. No entanto, o cultivo de arroz é algo problemático e uma das causas da degradação de nossas florestas e da perda de fertilidade do solo. O arroz aparece naturalmente nas margens dos rios na Ásia e cresce durante muitos meses dentro da água, aproveitando as enchentes durante a estação chuvosa. Na cultura asiática, foram desenvolvidos sistemas sustentáveis de cultivo de arroz, que se aproximam muito do estado natural em que ele cresce. Para ampliar o espaço para esse cultivo, os agricultores construíram terraços e desviaram riachos para inundar as parcelas. Cada pequena parcela, uma ao lado da outra, é dividida por canteiros onde cultivam banana, cocô, rambutã, sesbania grandiflora e outras árvores e arbustos. No início da estação chuvosa, podam drasticamente a vegetação dos canteiros e plantam arroz. Toda a vegetação rebrota até que o arroz amadureça fisiologicamente. Após a colheita do arroz, ainda plantam feijão azuki. Quando colhem o feijão, a sesbania e as outras árvores fecham completamente o espaço. No final da estação seca, ou seja, antes de plantar arroz novamente, cortam novamente a vegetação dos canteiros, aproveitando-a como adubo verde. Esse sistema de cultivo de arroz tem sido praticado por milhares de anos. Apenas com a tecnologia moderna e as variedades chamadas melhoradas, essa cultura está sendo perdida, e muitas vezes são obrigados a aplicar agrotóxicos para continuar produzindo arroz. O arroz não pertence ao nosso ecossistema, e o homem o adaptou para poder produzi-lo em áreas de sequeiro. No entanto, ao estabelecer nosso agroecossistema, podemos começar com o cultivo de arroz como planta pioneira, introduzindo junto com ele quase todas as espécies do futuro. À medida que produzimos arroz ou também milho para autoconsumo, podemos expandir gradualmente as áreas agroflorestais. Com toda a riqueza que nosso agroecossistema produz, também podemos enriquecer nossa dieta com outros produtos além do arroz. Vil Jimenez, produtor indígena da Costa Rica, sistema de café. Ao iniciar seus trabalhos com sistemas agroflorestais, Irgotes conheceu um agricultor de origem indígena na Costa Rica que cultivava café por tradição em sistemas agroflorestais. Após o corte e queima, a não recomendado queimar, o Sr. Vil Jimenez primeiro plantou banana, chima e banana para fritar. Em seguida, ele plantou milho, feijão e vegetais juntamente com todas as outras espécies. A associação de milho e feijão proporciona um aumento de rendimento de 30% e 40%, respectivamente, em comparação com o cultivo em monocultivo, utilizando variedades adequadas para este sistema. O manejo desta plantação foi realizado da seguinte maneira. É importante colher no momento correto. Para ter repolho, é preciso colher no momento certo os rabanetes, e para ter tomate, é necessário colher antes o repolho. Dobre as espigas e a flor masculina do milho quando estiver no estágio de choclo. Corte, a poda, a xixarila, a cajanus caja, de forma a manter sua forma. Corte a mandioca antes de entrar em floração. *** Manejo da banana em ***. Não deixar mais de 3 rebentos da primeira banana. Dos 3 rebentos que se desenvolvem, posteriormente deixar apenas um, alcançando uma densidade de aproximadamente 2.000 plantas k. A banana para fritar suporta a sombra do mamão na fase inicial de crescimento, mas mais tarde, apenas a sombra densa das árvores não é tolerada. Nos primeiros anos, é necessário reter a banana. Quando a banana para fritar sai do sistema, só então ela é permitida entrar em produção. Ao iniciar seus trabalhos com sistemas agroflorestais, Irgotes conheceu um agricultor de origem indígena na Costa Rica que cultivava café por tradição em sistemas agroflorestais. Após o corte e queima, a não recomendado queimar, o Sr. Vil Jimenez primeiro plantou banana, chima e banana para fritar.
Em seguida, ele plantou milho, feijão e vegetais juntamente com todas as outras espécies. A associação de milho e feijão proporciona um aumento de rendimento de 30% e 40%, respectivamente, em comparação com o cultivo em monocultivo, utilizando variedades adequadas para este sistema. O manejo desta plantação foi realizado da seguinte maneira. É importante colher no momento correto. Para ter repolho, é preciso colher no momento certo os rabanetes, e para ter tomate, é necessário colher antes o repolho. Dobre as espigas e a flor masculina do milho quando estiver no estágio de choclo. Corte a poda, a xixarila, a cajanus caja, de forma a manter sua forma. Corte a mandioca antes de entrar em floração. Manejo da banana. Não deixar mais de 3 rebentos da primeira banana. Dos 3 rebentos que se desenvolvem, posteriormente deixar apenas um, alcançando uma densidade de aproximadamente 2.000 plantas K. A banana para fritar suporta a sombra do mamão na fase inicial de crescimento, mas mais tarde, apenas a sombra densa das árvores não é tolerada. Nos primeiros anos, é necessário reter a banana. Quando a banana para fritar sai do sistema, só então ela é permitida entrar em produção. Manejo do café. O café é plantado em sementeira e posteriormente transplantado. Quando as mudas têm cerca de 6 folhas, elas são despontadas, permitindo o crescimento de 3 ramos. Realiza-se o transplante para o local definitivo junto com a mandioca. Após a primeira colheita de café, o Sr. Jimenez corta o ramo mais forte e deixa o rebento mais forte. Após a segunda colheita, corta-se o ramo mais forte das 2 primeiras ramas, deixando novamente o rebento mais forte. Assim, a planta rejuvenesce a cada ano. Manejo do pacai, ANHSPP. A densidade inicial é de aproximadamente 2.000 a 5.000 sementes de pacai-K. Após 2 a 3 anos, realiza-se um desbaste de 1.000 a 1.500 árvores. No final da colheita do café, realiza-se uma poda no pacai, cortando 90% dos ramos. O pacai também serve como uma escada para facilitar a colheita das chamas. A ashima ou tembe. A ashima, tembe, PGB ou pupunha é um alimento importante na América Central e Colômbia. Em Alto Beni, existem variedades nativas com frutos de pequeno a médio porte. Além de ser um excelente alimento para os humanos, a shima pode ser aproveitada na alimentação de galinhas, substituindo completamente o milho e porcos. O rendimento da shima nesses sistemas varia de 10.000 a 30.000 kg de frutas K por ano, equivalendo em calorias a até 15.000 kg de milho, mas com melhor valor nutritivo a ácidos fosfatados livres e gorduras vegetais. Em muitos sistemas agroflorestais propostos a seguir, essa espécie é considerada um elemento muito importante. Quando a shima não produz mais, de 20 a 50 anos, os agricultores renovam todo o sistema aproveitando a madeira. Sistema cacau. Plantio novo. O plantio de arroz pode servir como viveiro para um plantio de cacau. Instalação da plantação. Primeiro, plante a banana e o enano. Em seguida, plante o mamão, se possível, aplicando um punhado de esterco ou esterco de galinha. Com cada mamão, coloque 4 sementes de árvores disponíveis no momento, consulte a lista de espécies. No mesmo local, ainda é possível plantar algumas hortaliças como rabanete, tomate ou pepino. Plante arroz ou milho. Plantio de cacau, a injertos ou híbridos, em fevereiro, março ou por semente quando houver disponibilidade, a maio a setembro. Se plantar cacau por semente, coloque junto com os mamões. Em caso de injertos ou híbridos, plante junto com a banana quando não houver mamão. Junto com as sementes de cacau, você pode semear rabanetes e outras hortaliças. As chimas, o majo e o açaí devem ser plantados do viveiro já com certo tamanho. Manejo da plantação. Gerenciar a banana, deixando 3 filhos. Em seguida, deixar apenas um filho por planta. Podar as folhas dobradas. Quando desejar produzir a banana de fritar a postre, cortar a primeira colheita da banana de porte alto, a manzano, seda, Guayaquil. Manejo do motacu. Após a colheita principal do cacau, é necessário podar sempre as folhas do motacu, deixando apenas o guia mais 2 folhas novas. Manejo da shima em ***. Cortar a shima mãe quando os filhos entram em produção, deixando 3 rebentos. Da planta cortada, pode-se aproveitar o palmito. Manejo do pacai.
A poda do pacai deve ser realizada na época de dias curtos, a julho, agosto, setembro em nosso meio, para sincronizá-lo com as árvores caducifólias. Essa época corresponde também a um lançamento forte de novas folhas de cacau, e em outubro inicia a floração com as primeiras chuvas. Utilize para o extrato alto das espécies primárias árvores de espécies caducifólias, que perdem suas folhas na época seca, como mara, mapajo, cedro e outros. Para o extrato médio alto, coloque iaca a 20 metros por 20 metros, apote, caimito, ceibo para o extrato médio, pacai, naranja crioula, lima laranja, toronja e outros. Os cítricos, exceto a lima, devem ocupar o extrato acima do cacau, mas é recomendado não plantar muitos cítricos junto com o cacau. Tratamento da semente de mamão. Colocar as sementes de mamão depois de retirá-las da fruta em um local fresco e sombreado sobre uma pequena tábua de madeira, para que os insetos possam comer o mucílago das sementes. Quando estiverem limpas, podem ser plantadas. As mamoeiras das mesmas variedades podem ser distinguidas pela forma de suas primeiras folhas. As folhas das mamoeiras machos são mais alongadas do que as das plantas fêmeas. À medida que crescem, as plantas machos desenvolvem pequenas folhas nas axilas das folhas verdadeiras, que são diferentes das plantas fêmeas. Requisito de mão de obra para a implantação e manutenção de uma agrofloresta proposta acima. Primeiro ano. 1 pessoa para preparação, implantação, colheita e manutenção. Segundo ano de plantação. 2 pessoa para manutenção, replantio e colheita. Terceiro ano de plantação, cacau. 4 pessoa para manutenção, replantio e colheita. Quarto ano de plantação. 6 a 7 pessoa para manutenção. Renovação de cacaueiros velhos produtivos sem sombra. Quando uma plantação de cacau já é antiga, mas ainda apresenta uma produção aceitável, pode-se proceder da seguinte maneira para melhorar a plantação. Passos a seguir. Criar ilhas dentro da plantação com consórcios das espécies recomendadas. 1. Realizar uma desbrota seletiva, deixando todas as árvores novas e ervas de folhas largas. 2. Poda das ervas com folhas grandes assim que estiverem maduras. 3. Poda severa nos galhos secos e doentes, abrindo espaços frágeis que foram atacados por pragas para criar ilhas de renovação. 4. Nas ilhas, plantar tanto as pioneiras quanto o Canavalize Formise e o Merkeron ou Penisetum purpureum. Onde houver matéria orgânica, pode-se incluir ainda o mamão, banana de variedades pouco exigentes, a motacocilo, cedo ou outros, e árvores de crescimento rápido como toco, ceibo, cedro, mara, flor de maio, entre outros. O toco ajudaria a promover o crescimento de outras espécies, mas deve ser podado quando atingir 8 a 10 metros de altura. No caso do Merkeron, deve ser cortado quando o pescoço começar a endurecer. 5. Se houver plantas de motacu no meio, podar as folhas, deixando apenas o guia e 2 folhas novas. Em hipótese alguma deve-se eliminar o motacu, pois isso pode resultar no enfraquecimento e morte posterior do cacau. As palmeiras desempenham uma função crucial na organização dos metais prejudiciais para as plantas no solo. Além disso, muitas palmeiras têm a capacidade de assimilar o fósforo do solo, em simbiose com fungos que formam a micorriza, e torná-lo assim aproveitável para outras plantas que não possuem essa capacidade. 6. Em falhas ou espaços maiores, há 3 ou mais árvores, ainda podem ser inseridas a shima, em vasos, pacai, ceibo, achachairu, iaca, abacate, graviola, banana anã a cada 2 metros, ou banana gigante anã a 3 metros por 3 metros, banana de porte alto a 4 metros por 4 metros, e outras espécies, além da planta de cacau. No extrato baixo, ainda é possível plantar valusa, em vez da banana anã, palilo e cardamomo. Em locais pobres, com pouca matéria orgânica, pode-se plantar mandioca ou merqueron, que tem uma capacidade fabulosa de produzir matéria orgânica em pouco tempo, amoreira e hibisco, por estacas a uma distância de 50 cm por 100 cm, ou também xixarila, a cajanus caja. Quando o merqueron crescer, ele é cortado, no momento em que o pescoço do caule endurece, e é colocado ao redor das plantas para adubá-las. Após aproximadamente 3 cortes, ele desaparecerá por si só, quando houver acumulação suficiente de matéria orgânica e quando as outras espécies sombrearem o local. Renovação de cacaueiros velhos e improdutivos. A renovação de um cacaueiro antigo e improdutivo é realizada da mesma forma que o estabelecimento de um novo plantio. No entanto, o sistema deve ser projetado de acordo com as distâncias do cacaueiro antigo. Se o cacaueiro foi produtivo anteriormente, corta-se o cacaueiro e pode-se permitir o crescimento de uma rebrota.
Caso o cacaueiro tenha apresentado deficiência de qualidade ou outros defeitos, é possível enxertar variedades melhoradas nas rebrotas. Sistema com cítricos. O projeto foi elaborado para a melhoria de um pomar de citros já estabelecido, com 6 anos de idade, plantado a 6 metros por 6 metros em um solo aluvial próximo a Sapecho. O teor de matéria orgânica foi muito baixo, e o solo foi degradado pela revirada de galinhas. Conforme indicado no esquema, uma fileira de abacaxi é plantada no meio das laranjeiras, a distância de 50 centímetros entre plantas. Para cada abacaxi, é colocada uma mistura de sementes de árvores como ceibo, a eritrina SSP, pacai, a 2/5 do total de sementes, sementes de espécies como mara, asfetenia macrofila, solimã, oura crepitans, ajo, a galesia integrifolia, flor de maio, a ceiba SPP, e outros, a 2/5 do total de sementes, e a quinta parte dessa mistura com mamão do mato, Jacaratia digitata, preferencialmente a cada vez com uma porção de esterco ou composto orgânico para favorecer o crescimento inicial dessas espécies. O plantio de banana pode ser das variedades Guayaquil, Seda ou Manzano. O açaí deve ser preferencialmente de variedades que não formam touceira, ou, alternativamente, pode-se plantar coqueiro de porte alto. Para aumentar a produção de matéria orgânica, deve-se incorporar Merqueron e Canavalia ensiformis. Manejo da plantação. O pacai requer manejo por meio de poda, removendo cerca de 90% de seus ramos nos meses de julho e agosto. As árvores de porte alto devem ser espécies que perdem as folhas entre julho e setembro. A banana, uma vez estabelecida, deve ser cortada em julho, deixando apenas os rebentos verdadeiros para sincronizar posteriormente a colheita da banana com a floração dos cítricos. Sob esse tipo de manejo, a laranja recebe aproximadamente 2 meses antes da floração um impulso significativo de luz e, ao mesmo tempo, bastante matéria orgânica. Ambos estimulam ou induzem a floração e melhoram a frutificação. Os cítricos podem ser associados perfeitamente com o café. Sistema com cana-de-açúcar. O design foi elaborado para solos aluviais em Carmen Soledade, Cuernavaca. Para estabelecer sistemas com cana-de-açúcar, são necessárias variedades de cana de crescimento alto e reto. Importante no manejo da cana é colhê-la sempre quando estiver madura. A cana pode ser associada com mandioca, banana, milho, valuza, batata doce, mamão e espécies madeireiras e frutíferas. Nesse tipo de sistema de cultivo, a cana não endurece tanto quanto quando cultivada em monocultivo. A papaya é plantada na linha da banana junto com uma mistura de sementes de árvores a cada 2 metros. É preferível usar principalmente árvores com folhas de rápida decomposição, como a chamba, a leucaena, gliricídia, ceibo, toco, amoreira e outras. Sistema para forragem. O design de sistemas agroflorestais para manejo de gado é um compromisso, uma vez que a floresta tropical úmida não é adequada para a pecuária. O objetivo do design agroflorestal para o estabelecimento de corredores forrageiros é tentar conciliar a atitude do homem com suas plantações e animais domésticos com o potencial do ecossistema. Primeiro ano. Antes de plantar arroz ou milho, são plantadas fileiras a uma distância de 1,50 metros a 1,80 metros com todas as espécies que o gado gosta de comer, como guazuma, a guazuma umifolia, ceibo, a eritrina SPP, chamba, a leucaena leucocefala, malva branca, amoreira, amorus alba, hibisco, a hibiscus SPP, e outras, colocando uma semente a cada 5 centímetros. Em seguida, semeia-se arroz ou milho. Em vez de arroz, pode-se incluir fileiras com sementes de gergelim, plantando as últimas dentro de sulcos. A cada 7 a 8 corredores, deixa-se um espaço de 2 metros para plantar espécies arbóreas como iaca, há também um excelente alimento para o gado, árvores madeireiras e frutíferas. O final da parcela deve ser fechado pelos corredores, plantando as mesmas espécies. Segundo ano. No final da estação chuvosa, realiza-se uma poda drástica nos corredores a uma altura de 30 centímetros. Todo o material é picado e distribuído nos corredores no solo. Em seguida, planta-se o milho. Junto com o milho, planta-se a grama, preferencialmente sempre verde ou panicum máximo por seu bom comportamento à sombra. Ao final do segundo ano, os corredores forrageiros já estão estabelecidos. Se os corredores ainda não estiverem suficientemente fechados, deve-se podar novamente a uma altura de 80 a 100 centímetros para iniciar no terceiro ano, pastejo. Este sistema alimenta aproximadamente 4 a 5 unidades de vacas adultas por hectare, pastando cada corredor um dia, 3 a 4 vezes ao ano.
Os corredores com frutas e árvores madeireiras não são acessíveis ao gado, mas faz-se uma poda nas cercas forrageiras ao lado deles, usando a matéria orgânica para fertilizar as mesmas frutas. Realiza-se também neste momento, se necessário, uma poda nas bananas, frutas e madeireiras dos corredores. Isso tem o objetivo de rejuvenescer e sincronizar com as árvores e arbustos que constituem as cercas forrageiras e dinamizar todo o sistema. Ao final do 7º ao 10º ano, a parcela já não será mais utilizada para o pastejo, mas terá estabelecido um agroecossistema com frutas e madeireiras em vez de ter um pasto degradado com solos empobrecidos. Guia de espécies para o planejamento de sistemas agroflorestais. A seguinte guia é uma tentativa de caracterizar espécies nativas e exóticas para nossos sistemas agroflorestais na região. O objetivo é orientar o planejamento de parcelas considerando a importância de agrupar corretamente os consórcios de espécies de acordo com a sucessão em que dominam e considerando o estrato que ocupam. Também foi tentado indicar o tipo de terreno em que cada espécie pode se desenvolver adequadamente. No entanto, esta guia não é completa e precisa ser expandida com outras espécies nativas do local, bem como com espécies exóticas de interesse. É necessário complementar as observações em relação às descrições do tipo e formação de terreno em que essas espécies são naturalmente encontradas. Legenda. Nome e indica o nome comum em nosso meio. Nome científico e indica o nome latino da espécie. Família e indica o nome da família botânica a que pertence. E extrato. Indica o extrato que a espécie ocupa dentro do consórcio ao qual pertence. Por exemplo, o arroz ou o milho são espécies pioneiras que ocupam o extrato alto dentro do consórcio dos pioneiros. O arroz não cresce sob outras espécies. Por outro lado, a batata doce também é uma pioneira, mas ocupa o extrato baixo e pode crescer dentro do milho. Portanto, o milho ocupa o extrato alto e a batata doce o extrato baixo do consórcio de pioneiros do sistema de luxo. Sistema. Indica as condições de vida em que a espécie pode fazer parte do sistema. A maioria de nossas espécies cultivadas pertence ao sistema de luxo e, portanto, exige condições favoráveis em relação ao tipo de solo e água. Asterisco asterisco L igual ao sistema de luxo asterisco asterisco. Asterisco asterisco I igual ao sistema intermediário asterisco asterisco. Asterisco asterisco Lig igual ao sistema de lignina asterisco asterisco. Consórcios. Cada estágio sucessional é caracterizado por diferentes consórcios de espécies. Assim, temos espécies que formam consórcios de pioneiros, secundários, transicionais e primários. Tipo de terreno. Terreno plano, sem estagnação de água. Terreno em faldas de cuenca hidrográfica. Arroiadas, cuencas. Lomas, cabeceiras. Arco igual solos com características mais argilosas. Arém igual solos com características mais arenosas. Bibliografia. Enquete.comissão Prevenção para a Proteção da Atmosfera Terrestre do Deutsche AED, Proteção das Florestas Tropicais, Bonn, 1990. Gottsch, Ernst Homem e Natureza Cultura na Agricultura Centro de Desenvolvimento Agroecológico Recife PE Brasil, janeiro de 1995. Gold, Ernst Breakthrough em Agricultura e Asta, Rio de Janeiro a 1995. Gold, Ernst Resumo de Seminários em 1995 e 1996 em Sapecho, Alto Bene, e Comunicações Pessoais. Seidel, Renate Inventário das Árvores em 3 parcelas de floresta primária na Serrania de Marimonos, Alto Bene, em Ecologia na Bolívia Revista do Instituto de Ecologia no 25, La Paz, outubro de 1995.